como responsabilizar os jovens pelos seus atos, sem perder o olhar de amor, de compaixão e de esperança que o Evangelho nos ensina? Olá, bonitos e bonitas, eu sou Elaine Farina, advogada, estudiosa da doutrina espírita, e estamos hoje com mais um episódio do programa O Direito e o Espiritismo. A sociedade pede punição, mas o Espiritismo nos convida à reflexão. Afinal, o que é a verdadeira justiça, senão o amor em ação? Nós percebemos muitas pessoas e nós mesmos, muitas vezes, nos pegamos recriminando, né, quando a gente assiste lá um programa jornalístico que noticiou um crime, que tem um menor envolvido, a gente muitas vezes acredita que o menor deve sim ser responsabilizado pelos seus atos e que ele deve responder como um adulto, como um maior. Vou fazer aqui uma distinção entre menoridade e maioridade, né? A gente estava conversando aqui sobre isso. A menoridade, sempre que a gente falar em menoridade penal, a gente está falando naqueles indivíduos menores de 18 anos. Quando falamos em maioridade penal, são aqueles indivíduos maiores de 18 anos. No nosso direito brasileiro, a responsabilização por atos criminosos é a partir dos 18 anos. Então, aquele indivíduo menor de idade, com menos de 18 anos, ele é considerado, né, um menor infrator ou um adolescente infrator, e aí então a gente fala em menoridade penal. Feito essa explicação, então, é importante a gente dizer que o indivíduo que é menor de 18 anos, ele é inimputável. Nossa, que palavra difícil. O que quer dizer isso, né? Eu vou explicar para vocês. O menor, ele não pode responder por crimes que ele tenha acometido. Ele responde não pelo Código Penal, ele vai responder com aquelas penas previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 228 da nossa Constituição Federal, né, a nossa Carta Magna, ele determina, né, medidas socioeducativas, assim como o Estatuto da Criança, né, que a gente chama de ECA. Quais são essas medidas socioeducativas, mas não fala em penas criminais ou penas pelo cometimento de atos criminosos, tá? Mas a gente tem refletido, hoje tem tantos crimes cometidos por menores infratores, será que para uma sociedade mais justa não seria correto que houvesse uma diminuição dessa maioridade penal? Alguns países já fizeram essa mudança, essa transformação, então tem países que 16 anos já é considerado responsável, outros 13 anos, né? Então, cada cultura tem um entendimento. Mas, será que isso significa impunidade? Então, aqui a medida socioeducativa, às vezes é um crime mais grave. A gente tem que entender, pensando pelo lado espiritual, que o menor ou o adolescente, ele ainda está passando por uma transformação moral e emocional. Então, nós não podemos dizer que ele já está plenamente desenvolvido emocionalmente e moralmente, tá? E sempre a gente tem que olhar para aquele ser como um ser espiritual. Uma coisa que nos alivia, e não só nessa questão da maioridade, da menoridade penal, é nós como espíritas, dentro das nossas relações, é olharmos aquele ser humano como um ser espiritual encarnado, assim como nós, passando também por um processo de evolução. Isso nos faz compreender muitas diferenças ou diversidades, né? A lei, hoje, ela entende que o menor infrator, ele deve ser educado e reintegrado à sociedade. Então, ele passa por um processo educacional e não punitivo, né, como o indivíduo criminoso já maior de 18 anos. Então, quando olhamos sobre essa ótica, nós vemos que o direito aqui caminha ao lado do Evangelho segundo o Espiritismo.
porque ele fala de educar é sempre um ato de amor. Sobre a visão espírita, é importante que a gente que a gente repita, até que a gente já falou isso, que o espírito está sempre no processo de evolução, e a juventude é uma dessas fases, né? Todos nós, né, que já somos jovens há mais tempo, passamos por esse processo evolutivo, né? Nós já fomos adolescentes. Se olharmos para trás, os adolescentes que éramos e o que somos hoje, quanta transformação moral e emocional já passamos, não é verdade? Hoje, nós já adquirimos experiências e vivências que os adolescentes ainda não vivenciaram, não experimentaram. Então, nós não podemos tratar de forma igual aqueles que são desiguais. E a lei tem esse cuidado, né? Então, no meu entendimento de advogada e de espírita, eu acredito que a lei esteja correta, né? Só que a sociedade evolui, então os estudos futuramente, e algumas pessoas defendem essa bandeira, que os estudos já apontam que os menores de 16 até 16 anos já poderiam, né, responder integralmente pelos seus atos, que já haveria essa formação moral e emocional completa. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele faz uma pergunta sobre a infância para os espíritos, e os espíritos eles respondem que a infância é o período de docilidade e aprendizado, e que o espírito é mais acessível às lições do bem. E o jovem, já nessa fase, então, de evolução. O jovem que comete um erro, portanto, não é um caso perdido, porque ele ainda está passando por esse processo de transformação moral e emocional. Ele é um espírito em busca de direção que precisa ser orientado e não descartado. A verdadeira justiça não é a que extermina o erro, mas é a que transforma o erro em lição. E não é isso que estamos passando aqui? Não é para isso que reencarnamos? Não estamos reencarnados para aprendermos com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas insuficiências e nos transformarmos em seres espirituais mais evoluídos? Fica aí nosso ponto de reflexão. Quando clamamos pela redução da maioridade penal, precisamos refletir: será que estamos resolvendo o problema ou apenas transferindo a violência para outro ambiente? Vamos pensar nisso. Será que punir o menor infrator, ou o adolescente infrator, ou a criança infratora como um adulto, nós estaríamos resolvendo o problema social? Né? Me parece que não, mas eu quero ouvir a sua opinião, né? Eu falei aqui da minha opinião e eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Vamos refletir aqui sobre as questões do espiritismo. Falar novamente sobre as leis divinas e naturais. As leis divinas, elas são perfeitas, são as leis de Deus, né? Deus Pai, Criador de todo o universo. E todos nós somos sujeitos dessa lei divina, certo? Então, sem exceção. Mas Deus, ele não castiga, né? Aquele Deus que castiga, aquele Deus que pune, ficou lá no passado, né? Hoje nós já temos conhecimento e evolução moral para entender que Deus, ele nos educa. Todos os ensinamentos de Jesus, enquanto esteve encarnado entre nós, e todos os seus ensinamentos que vivenciamos até hoje, são para nos educar, não para nos punir. Então, se nós somos, né, a gente fala do nosso processo evolutivo, do átomo ao arcanjo, se a gente está nesse processo evolutivo e o nosso objeto, né, aquele que a gente vai seguir é Jesus, e Jesus não pune, ele educa, porque nós também temos as nossas faltas, porque nós queremos punir, né, e não educar. Vamos pensar sobre isso, né, refletindo o que a gente aprende. Bom, o jovem, ele deve ser chamado à responsabilidade, sim, mas com o olhar de quem deseja resgatar e regenerar. Repressão sem amor gera revolta, amor sem responsabilidade gera desordem. Mas o amor com justiça e firmeza transforma. A sociedade só evolui quando entende que a juventude não é ameaça,
mais potencial de renovação. E cada jovem recuperado é uma vitória da luz sobre a sombra. Olha que coisa mais linda, mais poética, né? Cada jovem recuperado é uma vitória do amor. É uma vitória dos ensinamentos de Jesus. E se aqui estamos encarnados no planeta Terra, que é um planeta escola, que é um planeta hospital, é aqui que nós vamos encontrar os aprendizes e os doentes, né? E por que a gente quer, né, segregá-los, não fazer a nossa parte, não é verdade? Então vamos fazer uma reflexão sobre tudo isso que a gente falou até agora, pensando que a menoridade penal não é só mais um tema jurídico, é também um desafio espiritual para toda a humanidade. Como fazer os devidos enquadramentos ou os devidos acolhimentos. Precisamos aprender a enxergar esses nossos jovens como almas em construção, não como problemas a eliminar. Então, diante de um jovem que vem causando problemas, um jovem infrator que vem cometendo delitos, nós temos que olhar que ali é um ser espiritual, com diversas experiências anteriores, encarnações anteriores e que está passando por mais um processo, né? Mas lembrarmos que ele, ainda naquela composição física, agora, com a idade que ele tem, ele ainda está passando por um processo de transformação emocional e moral. Muito bem. Jesus olhava o pecador e via o futuro discípulo. Via em cada queda a oportunidade de reerguer-se. E você, tem agido como Jesus? Tem aceitado as suas quedas como oportunidade de se reerguer? Tem aproveitado as oportunidades para mudar e ser um ser espiritual mais evoluído? Fica aí mais um ponto para a nossa reflexão. A verdadeira justiça deve cooperar com a justiça coletiva. É o transcender, né? Joana de Ângeles, ela fala no livro Gratidão sobre o transcender, né, na psicografia de Divaldo Franco. O que é transcender? É a gente sair do nosso mundo egoísta, né, do nosso ego, e a gente olhar para o coletivo, participarmos da coletividade, termos a consciência de que fazemos parte de um todo. Essa é a nossa responsabilidade. Disse-nos Jesus, não vim para os sãos, mas para os doentes. E os jovens que erram são exatamente aqueles que mais precisam de direção, afeto e exemplo. Muito bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais um episódio do Direito e Espiritismo, e eu agradeço a sua companhia. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, nos acompanhar no portal Mundo Maior. Deixe também aqui os seus comentários, as suas sugestões. Quero deixar esta reflexão para você, tá bom? A justiça sem amor se torna vingança, mas o amor com justiça se transforma em educação e redenção. Eu sou Elaine Farina, obrigado por ficar conosco e até o próximo episódio do Direito e o Espiritismo. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.